Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel Monteiro e nessa videoaula eu gostaria de explicar um pouco sobre arquivos em Python para vocês, para que possa ajudar vocês a manipular um pouco de arquivos quando vocês estiverem em alguma situação, em algum problema de manipulação de dados. Tá, mas primeiramente, para que serve um arquivo? Durante a execução de um programa, os seus dados eles ficam guardados na memória. E quando o seu programa termina ou o computador é desligado, os dados da memória eles simplesmente desaparecem do seu computador. Daí, para armazenar os dados de forma permanente, você tem que colocá-los dentro de um arquivo. Então, arquivos é importante para isso, para você ter os dados de forma permanente dentro, no seu computador, de forma a não perder os dados que estavam lá quando você terminar o programa ou desligar o computador. A maneira mais fácil que eu acho para vocês aprenderem alguns comandos sobre arquivos em Python é através de um exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu tenho um arquivo txt chamado impapar, que é exatamente esse que vocês estão vendo na tela agora, que ele tem um programa bem simples em Python, que é simplesmente pegar o número de um usuário e ver se ele é divisível por 2 ou não. Se for, ele vai imprimir esse número na tela e vai dizer que é par. Se não for, ele vai imprimir o número e vai dizer que é ímpar. E depois disso ele vai imprimir o próximo par ou o próximo ímpar, dependendo do número que foi digitado pelo usuário. No meio desse programa, vocês vão notar que tem umas hashtags no meio. Isso são comentários, que o compilador ignora totalmente na hora de compilar o seu programa. Então o programa que eu vou criar em Python aqui para vocês vai ser, eu vou pegar esse arquivo, vou ler ele e vou tratar esse arquivo de forma a eliminar esses comentários e deixar só o código cru, que é importante do código que vai compilar mesmo, e escrever isso num outro arquivo, num arquivo diferente que vai estar sem os comentários. Então para isso eu já estou com o código aqui que eu acabei de desenvolver, eu vou explicar ele linha a linha para vocês, ensinando alguns comandos que possam auxiliar vocês a mexer com esses arquivos. Então aqui, primeiramente, eu criei uma variável f1, f de file, arquivo, f1 vai receber open. O open vai fazer o quê? Ele vai abrir seu arquivo. E toda vez que você usar esse open, você vai colocar dois parâmetros dentro dos parênteses. O primeiro parâmetro vai ser sempre o nome do seu arquivo, com a extensão e vai estar entre aspas. Separado por vírgula, vai ter o segundo argumento, que vai ser o modo do seu arquivo. Tem o modo R, tem o modo W, que é o que a gente vai aprender aqui. R de reading, de leitura, W de writing, de escrita. Então o que eu estou fazendo aqui? F1, eu estou pegando, salvando nessa variável o nome do meu arquivo, eu estou abrindo esse meu arquivo, que é aquele impapar.txt. Importante colocar sempre a extensão do arquivo, vai estar sempre entre aspas. E o modo, que vai ser o modo de leitura, entre aspas, R. Na linha de baixo eu criei uma variável f2, que é o segundo arquivo, que é o arquivo que eu vou criar. O primeiro eu estava lendo, o arquivo que eu já tinha, e agora eu vou criar um novo sem os comentários, ignorando os comentários do arquivo anterior. Então, da mesma forma, eu faço um open, coloco o nome do arquivo. Aqui vocês podem criar o nome do seu arquivo, já que ele não existe. Então, eu coloquei empapar sem comentários.txt e o modo W, writing, de escrita. Após isso, eu fiz um loop infinito, while 1. Por que infinito? Esse 1 ele vai estar sendo verdadeiro sempre. Ele nunca vai deixar de ser falso, então ele vai ficar dentro desse loop para sempre. A menos que eu faça alguma condição que vá quebrar com esse loop. Que é o que eu vou explicar, tá no código aí mais embaixo. Depois eu criei uma variável texto e fiz f1.readline, abri e fechei parênteses. O que isso quer dizer? Eu estou pegando meu primeiro arquivo e estou usando o comando readline, que é ir salvando em texto. Ou seja, texto ele vai conter uma linha inteira do meu arquivo e vai salvar em texto. Importante ressaltar aqui que ele vai salvar em forma de string. Existe também o comando readlines no plural, dessa forma aqui. A diferença do readline para o readlines é que, em vez de ler apenas uma linha, o readlines ele lê o arquivo inteiro e salva em texto. E também, diferentemente do readline, o readlines ele não salva em forma de string, ele salva em forma de lista, em que cada elemento dessa lista é uma linha do meu arquivo.
Só que para esse programa a gente não vai precisar usar isso, então eu vou voltar aqui com o readline. Depois eu faço uma condição aqui. Se a minha variável texto for igual a abre e fecha aspas, ou seja, um vazio, vai dar o break no loop. Vai sair do loop, ou seja, eu cheguei no final do meu arquivo, li tudo que eu tinha que ler, vai sair do arquivo e vai continuar, vai sair do loop e vai continuar o que tem no programa para baixo. Depois eu testo se o texto é parâmetro 0 ali, ou seja, a primeira posição da minha string, a primeira letra da minha string, ela for igual a essa hashtag ou comentário, vai dar um continue, ou seja, ela vai voltar para o topo do loop. E depois eu dou um f2.write texto, ou seja, outro comando aqui de arquivo para vocês. Eu estou pegando o meu segundo arquivo, o que eu estou criando de saída, e usando a função write e escrevendo o que está em texto no F2, no segundo arquivo. Ou seja, o write ele serve literalmente para escrever dentro do arquivo. Daí o que eu estou fazendo aqui? Esse write ele está escrevendo linha a linha. Ele vai pegar, vai voltar para o loop, vai fazer todo o processo novamente, vai pegar a próxima linha, vai ler. Se tiver comentário, ele vai ignorar, volta para o topo do loop e vai escrevendo tudo que não for comentário até chegar no final. E ele vai quebrar com o loop. E aí eu faço f1.close, f2.close. Ou seja, eu estou fechando o meu arquivo de entrada e fechando o meu arquivo de saída. É importante ressaltar aqui que toda vez que você abrir um arquivo, você tem que fechar. Senão seu programa não funciona. Depois eu só dou um print para mostrar no terminal que deu tudo certo, foi criado e está terminando o programa. Vocês vão salvar... Ah, importante lembrar que o seu programa ele tem que estar na mesma pasta do seu arquivo de entrada e, consequentemente, seu arquivo de saída vai estar na mesma pasta também. Se ele tiver em pastas diferentes, se você salvar o seu programa numa pasta diferente do que está o seu arquivo de entrada, o seu programa não vai ser capaz de identificar esse arquivo e ele não vai rodar. Então coloquem ele sempre na mesma pasta. Então rodando aqui o programa para vocês verem. Ok. Tá lá, arquivo criado com sucesso e terminando o programa. Tava aqui o nosso código de entrada, o nosso arquivo de entrada com os comentários. E o arquivo de saída está bem aqui. Ele retirou os comentários e colocou só o que é importante. A parte do código mesmo. E está lá salvo na mesma pasta que eu criei o meu programa e está meu arquivo de entrada. Então é isso, pessoal. Nessa videoaula eu ensinei para vocês a como manipular um pouco de arquivos, a como usar a função open, readline, readlines, write, close. Qualquer outro comando que você queira usar sobre arquivos, vocês podem achar no próprio Python mesmo, na função help. Ele vai, você coloca o help file, ele vai te ajudar com todas as funções, descrevendo tudo certinho. E eu espero ter ajudado vocês com manipulação de arquivos. E espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até mais e bons estudos.